Feliz semana, meus amados irmãos. É muito bom estarmos aqui para mais um culto de adoração ao nosso Deus. Cantamos louvores, fizemos uma oração da forma como tem que ser. Muitas vezes as nossas orações na casa do Pai é curta, né? É oração rasa. E é tão bom estar na sua presença que a hora passa e a gente nem sente, né? Pelo menos isso tem acontecido comigo e tem sido prazeroso. É muito bom, irmãos, estarmos na casa de Deus com os nossos irmãos. Eu oro a Deus para que essa igreja esteja mais florida e nós cremos que pela fé, grandes coisas o Senhor fará por nós. Amém. Vamos falar com Deus mais uma vez. Pai querido, Pai santo, Deus de amor, de infinita misericórdia, estamos na Tua presença, Santo Deus, abrindo a Tua palavra. A Tua palavra é vida, a Tua palavra é esperança. Por meio dela e dos Seus braços estendidos, o Senhor criou os céus e a terra e tudo que neles existe. Amém. Louvamos o Teu santo nome, Pai querido, porque o Senhor é o Criador de todas as coisas. Pelo Teu poder, tudo veio a existir de acordo com a Tua santa e boa vontade. Te louvamos, Pai querido, por tudo que Tu és, pela forma como o Senhor tem conduzido o grande conflito e por cuidar de cada um de nós. Pai querido, nos encha com a Tua presença. Viemos aqui para ouvir a Tua voz. Aleluia. Não permita que venhamos a sair daqui sem que este milagre aconteça, Senhor. E que a Tua palavra, ela adentre em nossos corações e faça morada e produza frutos para a eternidade. Amém. Dai-nos a Tua bênção e o prazer da Tua companhia. É o que eu te peço, é o que eu te agradeço, em nome de Cristo Jesus, Teu Filho amado, porque foi por meio dele que tudo se tornou possível, a redenção daqueles que haviam caído. Em nome de Jesus, mais uma vez eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Irmão, vamos abrir a palavra de Deus em João capítulo 15. É um texto muito conhecido. E que o Senhor Jesus Cristo possa nos falar mais uma vez nesta manhã de sábado. É uma reflexão curta, temos apenas 25 minutos, e que em nome do Senhor Jesus Cristo nós possamos sair daqui fortalecidos. Meus amados irmãos, Deus ele tem tocado no meu coração em relação a algumas coisas importantes que, ao meu ver, precisa acontecer. A palavra de Deus, ela diz que o povo de Deus ele perece por falta de quê? Conhecimento. Mas será que é por falta de conhecimento? Ou de colocar em prática o conhecimento que nós já temos? Falta de colocar em prática. Porque, irmãos, olha só, uma pessoa que vem à casa de Deus durante um ano, é mais de 50 sábados. Se ela vier às quarta-feira, é mais 50 mensagens. E se ela vier aos domingos, é mais 50. Então, no mínimo, são quase quantas mensagens por ano? Quase 150 mensagens por ano. Então, a maioria daqueles que estão aqui, estão na igreja há alguns anos. Então, o nosso problema não é o quê? É falta de conhecimento. O problema da igreja é colocar em prática o quê? O conhecimento que nós temos. Comprometimento com obediência. Então vamos ler o que a palavra de Deus diz em João capítulo 15. Jesus Cristo falou: eu sou a videira verdadeira. Se tem uma videira verdadeira, é sinal que tem uma videira também. Por que, irmãos? Aqui a palavra de Deus ela diz que Ele é a videira verdadeira e que nós somos o quê? Os ramos. Os ramos se alimentam de quê? Da videira. Porque é da videira que vem o quê? Os nutrientes. É da videira que vem a seiva. E a seiva vem pela videira e alimenta os ramos. E os ramos produzem frutos. Só que existe uma videira verdadeira e existe uma videira falsa. E ambas as videiras alimentam os seus ramos. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo dizer? Tem videiras verdadeiras que estão alimentando a quem? Os filhos de Deus. Mas também tem uma falsa videira que está alimentando também a quem? Os filhos das trevas. Porque, irmãos, a palavra de Deus ela diz
que a nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta é contra quem? Contra principados e potestades. Então, se alguma pessoa está fazendo aquilo que é ruim, ela está se alimentando de quem? De Satanás, que é o originador do pecado. Irmãos, sou eu a palavra de Deus que está dizendo que a nossa luta não é contra carne e sangue. A palavra de Deus está dizendo que a nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é contra principados. Então, se essas pessoas elas guerreiam contra nós, quem é que está usando elas como instrumento para atacar o povo de Deus? Quem é que está usando elas para atacar uns aos outros? Quem é que está usando elas para matar, roubar e destruir? É o inimigo. Então tem duas videiras, a verdadeira que alimenta os filhos de Deus para que eles produzam frutos bons, mas também tem uma videira falsa que alimenta os filhos do diabo para que eles também produzam os seus frutos. E quais são os seus frutos? As obras da carne. O meu pai é o lavrador. O lavrador ele tem a função de quê? De cuidar da videira. Por quê? Na obra da redenção, qual foi o papel do pai? O papel do pai foi estar onde? No seu trono de glórias. Porque ele é a parte ofendida. Satanás ele levantou-se no céu uma rebelião, ofendendo o caráter de Deus. Então Deus é que cuida de quem? Da videira. E a videira é quem? A videira é o seu filho. Então diz aqui, estando em mim, aquele todo ramo que estando em mim e não der frutos, ele o corta. E todo aquele que dá fruto, ele limpa para que você produza mais fruto ainda. Por que, irmãos? Será que Deus é justo? Porque se a pessoa está ligada ao fruto, ela está recebendo a seiva espiritual. E se ela está recebendo a seiva espiritual, o normal é que ela venha a produzir o que? Frutos. Mas se ela não produz frutos, é sinal de que tem alguma coisa errada. Aí é que está a questão. Muitas vezes nós estamos anos e anos na igreja, e quais são os frutos que nós estamos apresentando? Precisamos produzir frutos, irmãos. Para que nós venhamos a produzir frutos, nós precisamos estar conectados à videira. Para que nós venhamos a estar conectados à videira, nós precisamos de quê? Tudo aquilo que nos conecta a Deus. O que é que nos conecta a Deus? Todos os meios pelos quais Deus usa para se comunicar conosco. Deus ele usa esse livro sagrado? Sim. Deus ele usa os louvores? Sim. Deus ele usa os mensageiros dele? Sim. Deus ele usa a natureza? Sim. Então toda obra que fala de Deus é um meio pelo qual Deus se comunica conosco. Só que o que Deus mais deseja é que venhamos a ter um relacionamento com Ele. Para que nós tenhamos um relacionamento com Ele, se uma pessoa só fala nesse relacionamento, não tem graça. É preciso ter o quê? Uma interação. E como há uma interação? Através das nossas orações. Quando nós oramos a Ele, nós nos conectamos a Ele, e aí passa a haver um diálogo. E quando a conversa passa a ser gostosa, a gente quer estar o quê? Mais na presença dele. Quando eu estou perto do Alex, a gente fica conversando e às vezes tem um trabalho para fazer, a gente fala, opa, temos que parar aqui, porque temos obrigações. Então quando a gente está conectado com alguém que a gente gosta, é prazeroso. Então se não nos conectamos a Deus através da oração, é sinal que a nossa conectividade com Ele está o quê? Está sendo falha. Não está legal, e se a conexão não está boa, não tem como produzir frutos. Porque se tem uma conexão boa, se a seiva, ela envia o quê? Os nutrientes para os ramos, para que os ramos produzam frutos. Se está tendo um problema nessa comunicação, o que está acontecendo? O problema é da parte de Deus ou o problema é conosco? É conosco. Então a comunicação de Deus, tudo aquilo que Ele usa para se comunicar a nós, está o quê? Ele está fazendo a sua parte. Tanto é que Ele foi atrás de cada um de nós e por esse motivo nós estamos aqui.
Se os cultos não estão acontecendo da forma como deveria, então o problema está na forma como nós nos comunicamos a quem? A Ele. Eu falei ontem na igreja de Guadalupe, se tiver uma conferência aqui em Marechal Hermes e colocar o dia todo para nós ouvirmos palestra, só tivermos intervalo para o lanche da manhã, para o almoço e para o lanche da tarde, nós ficaremos aqui o dia inteiro ouvindo tudo sobre Deus e sobre a sua obra, sobre o seu reino. Agora faça o contrário para ver quantos iriam permanecer aqui. Olha, irmãos, nós vamos ter uma programação aqui de 12 horas de orações interruptas. Nós só iremos parar para fazer um de jejum, para almoçar e depois para fazer um lanche da tarde. Aí iria complicar sim ou não? Hoje eu comecei a ler o livro de Marcos. E dizia no livro de Marcos que Jesus Cristo, acontecia algo maravilhoso com ele. Diz que ele levantava muito cedo antes do sol raiar e ele ia para um local deserto. Um local onde ele tinha privacidade com Deus para orar. E que coisa maravilhosa. E os discípulos chegaram no momento que eles estavam procurando: mestre, onde é que você está? Está todo mundo te procurando. Todo mundo está querendo ir. Só que Jesus tinha se levantado muito cedo para ter um diálogo com o Pai. Porque nessa conexão, Jesus Cristo sentia prazer em estar na presença do seu Pai querido. Irmãos, ontem eu levei uma foto, como eu sou eletricista, eu levei lá uma foto da energia elétrica, do polo positivo, do polo negativo e de uma lâmpada. Só que no polo positivo tinha ali um interruptor. E esse interruptor, ele estava desligado e a lâmpada ela não acendia. E eu coloquei assim: a lâmpada acesa é o que? Atos 1:8. E todos nós temos que ter esse versículo na ponta da língua. O que Atos 1:8 quer dizer? Sem o Alex falar. O Alex não pode falar o que está escrito em Atos 1:8. Salmos para Atos? Errou feio, irmão. Salmo. É Salmo 119, versículo 105. O que está escrito em Atos 1:8? E recebereis o quê? Ao descer sobre vós quem? E sereis o quê? Minhas testemunhas. Então, só quando nós recebermos o poder do Espírito Santo, nós seremos testemunha. Então, na ilustração que eu coloquei lá na igreja de Guadalupe 2, era a lâmpada acesa. Nós cheios de poder, com o rosto radiante, como o Alex falou, brilhando de uma santa consagração, para ir que impactar este mundo de trevas. Irmãos, se nós estamos ligados à videira e os cultos não estão vindo, é sinal que tem alguma coisa errada na nossa conexão. Palavra, nos alimentamos aqui, sempre da palavra, por isso que eu estou diminuindo o tempo da palavra. Mais informações para quê? Se não temos forças espirituais para colocar em prática aquilo que nós sabemos. Porque se a igreja colocasse em prática todos os sermões que são falados aqui durante um ano, essa igreja seria outra em nome de Cristo Jesus. Então, por esse motivo, estamos orando mais, porque entendemos que é da oração, quando nos humilhamos a Deus, que vem o poder para colocar em prática o conhecimento que nós já temos. E aí eu faço uma pergunta, irmãos: como anda a sua vida de oração? Será que a nossa vida de oração está sendo rasa? Será que a nossa vida de oração está sendo superficial? Será que a nossa vida de oração está sendo pequenina? É como se você tivesse uma cachoeira descendo, uma cachoeira muito forte. E aí tem um cano de meia, um cano de 20, E descendo aquele filetezinho de água. Mas tem uma cachoeira jorrando. A tubulação precisa ser o que? Maior, para que a água desça com mais fluidez. Irmãos, em nome de Cristo Jesus, tudo aquilo que nós focamos é tudo aquilo que irá incendiar a nossa vida. Tem um exemplo desse casal maravilhoso que veio para Marechal Hermes. Eles amam o clube dos desbravadores. Então tudo aquilo que você ama é tudo aquilo que incendeia a sua vida. Se você se dedica aos estudos, aquilo ali vai te incendiar, porque qualquer concurso que vier você vai passar, porque você se preparou, você se dedicou. Tudo aquilo ali é feito no objeto da sua o quê? Objeto do seu desejo, objeto daquilo que você deseja.
qualquer outra coisa que nos afaste de Deus. Então tudo aquilo que nós nos concentramos é tudo aquilo que vai nos incendiar. Porque a palavra de Deus, ela diz para João Batista: vem aquele que eu não sou digno de desatar o que as sandálias dos seus pés. Ele nos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo, nós sabemos que é o Espírito Santo. Agora com fogo é o quê? Porque é aquilo que você deseja, é aquilo que vai te incendiar. Amém. E se você estiver cheio de Deus, aquilo ali vai te incendiar de uma tal forma que você vai pegar para os 4 cantos do mundo, você vai colocar o reino de Deus em primeiro lugar, e você vai ser uma bênção para uma glória para todos aqueles da onde você colocar a planta dos seus pés. Amém. E é verdade. Então precisamos, em nome de Cristo Jesus, ter o foco em Deus, porque a palavra de Deus, ela diz: busque o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e nós temos que tomar pela fé e acreditar que Ele é poderoso o suficiente para nos conceder tudo aquilo que nós viermos a precisar, porque Ele não mente, porque a sua palavra é fiel e verdadeira. Então tome posse da palavra de Deus e coloque o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida, e depois a palavra de Deus, ela diz: fazei prova de mim. Amém. Quantos embates eu tive com o Senhor? Senhor, estou fazendo a minha parte, estou saindo cedo para trabalhar, eu tenho dívidas para pagar, e não está pintando clientes. Eu tinha uma conversa aberta com Deus, e Deus, Ele abençoava o meu dia, que dava uma reviravolta, e eu batia a minha meta, e ainda alcançava muito mais. Porque a palavra de Deus: vinde e arrazoemos. Conte para Ele as suas frustrações, conte para Ele as coisas que estão acontecendo na sua vida, prova-o, porque a tua palavra diz: prova-me a mim. Amém. Faça a tua parte e prova-me, para ver se eu sou capaz ou não de realizar essas coisas na sua vida. O que está te incendiando, irmãos? Porque se o teu foco não está nas coisas de Deus, o teu foco está em outras coisas. Estamos focando nas coisas que são erradas, estamos focando naquilo que não vai trazer as respostas que nós tanto precisamos, porque Deus cuida de nós. A palavra de Deus, ela diz, Jesus Cristo, Ele diz que sem mim nada poderíamos fazer. Nada, se é nada, é nada. Ainda mais aqui, nessa casa que tem que ser 100% espiritual. Se essa igreja não está pegando fogo, é porque o nosso foco, a nossa concentração está em outra coisa, que não é o reino de Deus e a sua justiça. É por isso que Deus tem tocado no meu coração, tem tocado no coração do Alex, para que nós venhamos a dedicar mais tempo para a coisa de Deus, porque nós queremos que o nosso foco esteja em Deus, e se Deus estiver em nós iremos arder, nós iremos queimar. Amém. Deus, Ele precisa ser o foco da sua adoração, porque Deus, Ele está dos altos céus buscando o quê? Os verdadeiros adoradores. É por isso que muitas vezes a nossa vida espiritual não cresce. Ontem eu usei um outro exemplo lá na igreja de Guadalupe 2, quando uma criança recém-nascida, ela começa o seu processo de desenvolvimento, e aí chega um momento que ela vai para a escola, e ela começa a ler, e ela começa a fazer continhas, e ela começa a escrever. Maravilhoso, os pais ficam felizes, só que vem passando os anos, 10, 15, 20, 25, 30 anos, e a criança não continua o seu processo de desenvolvimento. É sinal de que tem alguma coisa errada com aquela criança, porque o certo era crescer, o certo era se desenvolver, mas ela não aparenta crescimento. É a mesma coisa conosco, quando nós estamos há muitos e muitos anos na igreja e a nossa vida espiritual não cresce, a nossa vida espiritual continua rasa, a nossa vida espiritual continua superficial. Por quê? Porque não está tendo uma entrega, porque o seu foco não está em Deus e no seu reino, o seu foco está em qualquer outra coisa. Os pioneiros, eles ardiam, os pioneiros, eles queimavam, e é por esse motivo que esta igreja, ela está hoje em mais de 200 países, porque eles deram tudo por amor à causa de Deus. E hoje o que nós estamos dispostos a dar? Se eu não tenho tempo, Deus, Ele te dá recursos. Se eu não tenho recursos, Deus, Ele te dá mais tempo para você estar na causa de Deus. Irmãos, tudo que nós conhecemos em breve não ficará pedra sobre pedra. O Alex fala que se a igreja de Deus ela tivesse recursos,
o quanto a obra iria avançar. E Satanás, ele temia que o quê? Que os seus súditos fossem tirados das suas mãos. Verdade. Se os irmãos tivessem um coração mais liberal, o quanto a obra de Deus ela iria avançar. Irmãos, é uma grande controvérsia que eu digo, porque todos nós aqui dizemos que Jesus Cristo está às portas e Ele o está. Amém. Mas por que estamos investindo as coisas aqui, neste mundo que terá um ponto final, e que Jesus Cristo diz que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada, enquanto nós deveríamos investir uma parte significativa dos nossos recursos para ganhar almas para o reino de Deus? Muitas e muitas vezes queremos que a nossa casa esteja bonita e ornamentada, mas quando olhamos a casa de Deus necessitando de uma série de coisas, como é que Deus ele olha essas coisas, irmãos? O muro da igreja, será que vamos ter que esperar reformar para dar uma pintura, para dar uma cara nova? As pessoas que vêm de lá, olha como eles tratam a casa do Deus Criador dos céus e da terra. Tudo tem que mudar, porque o nosso foco tem que estar em Deus e no seu reino. E se nós amássemos a Deus como deveríamos amar, nós cuidaríamos até melhor da sua própria casa. Irmãos, é duro trazer essas palavras. Jesus Cristo ele diz que se permaneceres em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiseres, ele será feito. Eu e o Alex, pelo olhar da fé, nós cremos que no ano que vem essa igreja estará florida. Amém. Eu creio. Porque se permanecerdes em mim, estamos tentando permanecer na sua presença. E as minhas palavras permanecerem em vocês. Pedirão o que quiseres, ele será feito. Tudo que vocês pedirem para a glória de Deus lhe será feito. E o que eu e o Alex estamos pedindo, Senhor, queremos trabalhar para o Senhor de forma integral. Para que isso aconteça, é preciso que aconteça um milagre. Mas nós cremos que Ele é poderoso o suficiente para fazer isso. Deus é grande. O Alex falou uma coisa bem interessante: Senhor, eu já trabalho para ti, eu só não sou remunerado. E ele trabalha feliz da vida. Só que o que nós estamos pedindo, Senhor, é uma coisa que agrada aos olhos de Deus. Porque a missão do seu Filho amado veio de buscar e salvar aquele que havia se perdido. Então, se nós pedimos, Senhor, queremos trabalhar cada vez mais e mais para o teu reino, você acha que Ele não vai atender essa oração? E eu falei para o Alex, depois eu pedi até perdão a Deus, porque não que eu tivesse falado de uma forma assim como descaso, mas eu falei, eu não estou preocupado quando isso vai acontecer, porque eu sei que o maior interessado é Ele, e que Ele está no controle de todas as coisas. Amém. Eu sei que quando nós estivermos preparados, esse milagre irá acontecer. Amém. Então me perdoe, Senhor Deus, porque eu não falei, eu falei nas minhas palavras, que às vezes eu me expresso mal. Eu falei, Senhor, o Senhor está no controle de todas as coisas. E quando nós estivermos preparados, eu sei que o Senhor irá nos abençoar, porque esta oração, ela é de acordo com os seus planos. Porque a missão do Filho do Homem veio de buscar e salvar aquele que havia se perdido. Então, se nós estamos lutando para que a igreja de Deus esteja uma igreja mais florida, com pessoas, então essa oração eu creio que agrada ao trono dos céus. Irmãos, só iremos impactar este bairro e os bairros adjacentes se a nossa conexão com Deus estiver plena. Para que uma energia elétrica ela possa funcionar, ela precisa do fase e ela precisa do neutro. O fase, digamos, está ok, é tudo aquilo que Deus ele usa para se comunicar conosco, mas e a parte negativa? Sem ela a lâmpada não acende, sem ela a lâmpada não funciona, e a parte negativa é a nossa conexão para com Deus. Por isso que eu e o Alex estamos dedicando tempo como nunca à oração. Por isso que tem oração aqui sábado às 8 horas da manhã. Por isso que tem oração aqui às quarta-feira, às 6h20, até às 6h50. Para que os irmãos, quando chegarem aqui, nós não estejamos ainda orando. Ter 10 minutos, para aí sim começar o culto. Por isso, aos sábados, às 8 horas da manhã, estamos aqui orando, de 8 horas da manhã até às 8h30, para que de 8h30 a 8h55 nós tenhamos a classe dos professores, e daí começa a escola sabatina. Por isso tem também o culto do poder às 14 horas,
para que a igreja não tenha desculpas de não poder participar, porque tem 4 horários diferentes, aonde se nós tivermos nos esforçarmos um pouquinho, nós poderemos estar presentes. E por que isso é tão importante? Eu tenho certeza absoluta que todos aqui querem ganhar almas para o reino de Deus, sim ou não? Sim. Amém. Agora, para nós ganharmos alma para o reino de Deus, nós precisamos ou não do Espírito Santo de Deus. Olha como estão as crianças super conectadas. Olha como estão os adolescentes super conectados aos celulares. Como você vai conseguir atrair essas pessoas se não for por meio do Espírito Santo de Deus? Só que tem uma condição para que você receba. A condição está registrada aqui na sua palavra. O Espírito Santo foi derramado quando os discípulos estavam ali orando juntos e todos numa mesma sintonia, pedindo que eles fossem cheios da presença de Deus. E isso se repetiu também na história dos reformadores. E isso também se repetiu na história dos pioneiros. Os pioneiros diziam, quando eles estavam lá, lutando com o Senhor em oração, Deus os abençoava com o seu Santo Espírito. E a igreja avançava e a igreja crescia. Então, para que nós possamos ganhar almas para o reino de Deus, irmãos, a nossa conexão ela tem que estar o quê? Perfeita. A nossa conexão ela tem que estar o quê? Plena. E tem sido algo deleitoso. Quase todos os dias eu e o Alex estamos reunidos em algum lugar para orar a Deus. Amém. Agora, por que Deus não está atendendo às nossas orações? Porque Deus deseja que mais pessoas se unam conosco. Já temos aqui o culto do poder, que tem uma média muito boa, mas também tem as terça-feiras, culto de oração e libertação, mais um dia que a igreja está reunida com o propósito de orar a Deus. O que vocês estão esperando para entrar nesse barco, irmãos? Jesus Cristo já está atrasado há mais de 100 anos. Ellen White morreu no ano de 1915 e ela disse que Jesus Cristo poderia vir em seus dias. Quanto mais tempo Jesus Cristo precisará para voltar aqui? O livro de Pedro diz que ele está sendo longânimo, ele está tendo paciência, mas a paciência dele tem um limite, porque ele está vendo tanto sofrimento, tanta miséria nesse mundo, que ele precisa colocar um ponto final neste mundo. Só que quando ele olha para a sua igreja, quando ele olha o que a igreja irá passar, quando o decreto dominical for assinado, ele fala, Pai, a igreja não está pronta. E Deus ele fala, meu filho, quanto tempo nós temos que esperar? Olha o que o pecado está causando às pessoas, a este planeta. E chega uma hora no céu que Deus ele fala, acabou, está feito, que comecem as coisas, soltem os 4 ventos. E Jesus Cristo ele entra na presença do Pai, Pai, eu morri por eles, e amostra as mãos furadas. Pelo meu sacrifício, Pai, tenha um pouco mais de paciência. O que você e eu estaremos esperando para nos entregar a Deus de uma forma mais plena? Precisamos produzir frutos. Não tem como produzir frutos sem estar ligado à videira. Não tem como produzir frutos sem estar ligado a Cristo Jesus. E o que está faltando? A nossa conexão com Deus não está plena. Estamos recebendo muitas orientações através da palavra, mas a nossa oração com Ele está sendo fraca, tanto em nosso lar, tanto também na igreja, como de forma coletiva. Irmãos, por que eu estou falando tanto da oração para os irmãos? Eu tenho visto e assistido tantas mensagens do pastor Pavel Goya, e ele é um homem de Deus voltado para a oração, e ele tem o que contar dos milagres que Deus tem feito para a honra e glória do seu santo nome. E ele tem centenas de testemunhos para contar, e eu falo, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor não faz acepção de pessoas. Se esses milagres estão acontecendo na vida dele, também pode acontecer na minha, porque a tua palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. É por isso que, em nome de Cristo Jesus, nós estamos nos dedicando cada vez mais à oração. É por isso, em nome de Cristo Jesus, que estamos fazendo um esforço, porque, irmãos, eu e Alex não somos desocupados. Simplesmente estamos priorizando o reino de Deus e a sua justiça. Estou abrindo mão de ganhar dinheiro, sim. Está diminuindo o orçamento lá em casa. Mas pega uma causa muito boa. Porque todos os meus castelos em breve ficarão pedra sobre pedra, derribados. Todos, irmãos. Porque diz que nesse mundo não ficará nada de pé.
Então, em nome de Cristo Jesus, irmãos, se a sua conexão, porque eu não sei aqui a vida individual de cada um, se a sua conexão não está boa para com Deus, através do que? Da palavra, porque a palavra de Deus é a vida. Se a sua conexão está superficial com Deus em relação à oração, hoje é o dia para mudar isso, porque através da oração recebemos poder para nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Que Deus abençoe a sua igreja, que Deus nos fortaleça e nos guarde, e nos ajude a ser homens e mulheres de oração. Que Ele nos ajude para que toda manhã possamos nos alimentar da Sua Palavra, porque a Sua Palavra é a vida, e através da Sua Palavra Ele fala aos nossos corações. Vamos ter agora mais um louvor neste momento, e eu vou pedir para que os irmãos fiquem de pé para nós louvarmos ao Senhor, os irmãos que puderem, para nós fazermos a oração final. Vamos louvar um hino pedindo o Espírito Santo de Deus. Concede-nos, ó Deus. Sem o Espírito não tem como ter frutos. Sem o Espírito não tem como crescer na graça de Jesus Cristo. Que Ele nos ajude a entender isso. Concede-nos, ó Deus, Espírito de amor, e ao nosso coração o teu consolador. No mundo atrás, que sempre o Santo Espírito convença o mundo então do juízo e do mal e da justiça, enfim, com graça divina. Concede, ó Deus, que andem na verdade aqui os filhos. Permite-nos aqui louvar a Deus o Pai, e ao Filho em alta voz, com povos glória dai. Louvai também o bom e santo Espírito para sempre. Eu louvo o nome do Senhor porque o Senhor nos colocou o Alex aqui como o nosso pastor local. E ele tem me ensinado muitas coisas, né? E uma delas foi para nós consagrarmos a nossa casa. Eu falei para ele, do pastor Pablo, né, que a nossa casa tem que ser dedicada a Deus. E ele fez uma coisa, ele passou a empunhar as mãos sobre as suas casas todos os dias e abençoar os vizinhos da esquerda, da direita, os do fundo e os da frente. E eu fiz isso hoje pela manhã, irmãos. Em cada cômoda da minha casa eu fui fazendo uma oração consagrando aqueles ambientes. Entrando nos banheiros, entrando na suíte, entrando na varanda, pela escada subindo para o terraço, na área da lavanderia, no meu quartinho de ferramenta. Em todos os lugares eu fui orando com as mãos empunhadas e pedindo a Deus as bênçãos de Deus e pedindo para Deus repreender toda forma de mal. Amém. Amém. Então eu louvo o nome do Senhor e também peço que vocês façam isso. Impunham as mãos sobre os seus filhos e sobre as suas filhas e pede as bênçãos dos céus sobre a vida deles. Se vocês não têm contato com Ele todos os dias, assim que vocês estiverem, pergunta: meu filho, minha filha, permita-me orar por você. Levante a mão e abençoe-os. E peça para que Deus repreenda toda e qualquer forma de mal que vier ao encontro deles. Vamos falar com Deus.
Pai querido, Deus de amor, de infinita misericórdia, eu louvo o teu santo nome pela grande honra de poder falar à tua igreja. Amém. Pai querido, se o teu Espírito não fizer as obras em nossos corações, porque essa mensagem também é para mim, Senhor Deus, tudo será em vão. Ajude-nos a entender, Pai querido, que precisamos queimar, precisamos arder. Muitas vezes nós queimamos e ardemos para as coisas deste mundo, coisas terrenas. Precisamos arder e queimar, Senhor Deus, com as coisas relacionadas à sua obra e ao seu reino que está por vir. Abençoe a igreja de Marechal e as igrejas espalhadas ao redor do mundo. Concede-nos uma porção redobrada do teu Santo Espírito, Senhor, para viver neste mundo mau. E nos abençoe pela misericórdia que há no teu santo nome. Amém. Pai querido, estamos apenas no primeiro dia da semana e precisamos que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos livre de todo o mal no decorrer desta semana. Que o Senhor guarde a nossa família, os nossos filhos, os nossos cônjuges. Que o Senhor abençoe os nossos familiares. Pai querido, sem Ti não somos nada. Lembra-se de quem nós somos e precisamos do Senhor até mesmo para sair do nosso leito. Dai-nos a sua bênção e que as pessoas possam ver nesta semana Jesus Cristo através de nós. Amém. Coloque, Pai querido, pessoas sedentas de ouvir a Tua palavra em contato com cada um de nós, para que possamos falar do Teu Filho amado que está às portas. Dai-nos a Tua bênção. Abençoe as atividades que nós temos preparado para o dia de hoje. É o que eu te peço, é o que eu te agradeço. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Vão em paz, que o Senhor os acompanhe.